Paz e graça a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Sérgio Brant. Hoje eu quero estar atendendo aqui ao pedido de um inscrito aqui no canal. Ele pediu: Sérgio, fala pra gente aqui um pouquinho sobre o perfeccionismo à luz da Bíblia, à luz do Espírito de profecia, como creem os adventistas do sétimo dia, né? Como eles creem, né? Nós cremos, na verdade. Então faz o seguinte, grava aí pra gente. Eu falei, beleza, vou gravar. Então, veja bem esses textos que eu vou colocar. Eu vou ajudar um pouquinho na questão da gramática aqui, né? Na gramática grega. Mas eu gostaria que você prestasse muito bem atenção naquilo que foi explanado aqui. Tá certo? Então, olha só. Mas antes de nós começarmos, por favor, nos ajude aí. Para você que nos acompanha, que vê os nossos vídeos, por favor, nos ajude. Se inscreva no canal. Dê o seu like, que é importante demais aqui para nós aqui. Compartilhando com seus amigos, acionando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que iremos gravar aqui, já que o YouTube, né, na verdade, ele não indica. Então faça isso, acione o sininho para que você receba. Estaremos gravando aqui alguns vídeos sensacionais e alguns em relação também à questão da mortalidade da alma, sobre a lei de Deus, etc, etc. Tá bom? Vamos lá então, sem mais delongas. O texto de Mateus, capítulo 5, versículo 48, deixa eu começar pelo texto em português. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sérgio, você vai contra a Bíblia Sagrada? Eu digo para você, não vou. Mas o texto está falando, sede perfeito. Aqui é imperativo, Sérgio, é uma ordem. Mas será que aqui está dizendo para nós vivermos uma vida de impecabilidade? É isso? Mas está no imperativo, Sérgio. Espera lá um pouquinho. Será que o contexto está dizendo sobre impecabilidade? Ou existe uma outra ideia por trás disso? Por exemplo, existem pessoas, e aqui a minha intenção não é atacar ninguém, tá bom? Cada um acha, segue aquilo que acha que está certo, né? No mundo, infelizmente, é assim. Se bem que, na verdade, nós deveríamos seguir a orientação do Espírito Santo. Ok? E de acordo com João 16:13, diz que ele nos guiaria a toda a verdade. Mas existe um outro Espírito que não quer que você conheça toda a verdade, né? Você pode ir lá, 1 João 4:6, que vai dizer, né, que nós somos de Deus, aquele que é de Deus nos ouve e aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, e o Espírito do erro. Quem é o Espírito do erro? João 8:44, o diabo. Esse não quer que as pessoas conheçam a palavra de Deus. E eu sei que você quer conhecer, senão você não estaria aqui, né? Se bem que você poderia estar em outros canais que são sensacionais, né? Mas você decidiu estar aqui conosco, o Espírito Santo te trouxe aqui. O Espírito Santo te trouxe para que nós pudéssemos estudar a palavra de Deus. Vamos lá então. Aqui aparece no grego. Este un rimeis teleioi. Hos hopater rimon houranios teleios. Então aqui nós temos o quê? Nós temos um tempo verbal. Aqui nós temos um futuro do indicativo, voz média, terceira pessoa, ou segunda pessoa, melhor dizendo, né? Segunda pessoa do plural. Então é futuro do indicativo, voz média, segunda pessoa, plural. Ok? Então, primeiro ponto, futuro. Futuro indica uma ação futura. Certo? Aqui nós temos o modo indicativo. No grego existem 4 modos. Indicativo, que indica, né? Imperativo, ordem. Tem o optativo, tem também um subjuntivo. Aqui, de acordo com a gramática grega, não existe imperativo no futuro. Entendeu? Aqui é futuro do indicativo. Voz média. No grego existem 3 tipos de vozes, né? Tem a voz ativa, é quando o sujeito pratica ação. Por exemplo, o Sérgio chutou a bola. Quem é que chutou a bola? O Sérgio. Sérgio é o sujeito que praticou a ação. Chutou é o verbo, a bola é o objeto direto. Por exemplo, eu tenho também a voz passiva. Por exemplo, eu pego João 12:31, que diz que o diabo, ele sofreria a ação de ser expulso. No grego, em João 12:31, fala assim, na verdade em português, agora será julgado deste mundo, e o seu príncipe será expulso. No grego aparece ekbletethetai, que ali é um futuro do indicativo, voz passiva, terceira pessoa do singular. Então, o sujeito, né, sofreria a ação de ser expulso. Quem é que expulsaria Satanás do céu? De acordo com Apocalipse 12:7, Miguel.
Jesus. Entendeu? Expulsaria, baniria para sempre ali, ou na verdade eu conto o contexto ali, né? Satanás seria expulso do céu, sofreria a ação de ser expulso. Voz média é quando o sujeito pratica a ação em si mesmo ou para benefício de si mesmo. Exemplo, Mateus 27,5, que vai dizer que Judas ele saiu para se enforcar, para praticar uma ação em si mesmo. Entendeu? Aqui é futuro do indicativo voz média, segunda pessoa do plural. Vós, sede, aí vem pois, conjunção. Conjunção. Sede, pois, vós. Aqui nós temos um pronome pessoal. Então, sede, vós, né? Vós, segunda pessoa do plural. Sede, pois, vós perfeitos. Perfeitos, nós temos aqui um adjetivo que está no nominativo masculino plural. Olha isso. Esse ROI aqui indica pluralidade. Sede, pois, vós perfeitos. Advérbio, né? Advérbio quer dizer, aqui está traduzido como teleios, melhor dizendo, né? Teleios. Esse teleios aqui, né? Ele está é um adjetivo também, né? Nominativo, agora é singular, né? Singular masculino, ou masculino singular. Está falando de Deus, né? Como perfeito estim. No grego vem do verbo eimi. Eimi é estim, esme, estim. Então aqui é o presente do indicativo ativo, terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular. Assim como perfeito é artigo, né? Está no nominativo masculino singular. Assim como perfeito é o vosso, pronome aqui, né, pessoal? Vosso pater, vosso pai. Olha só que interessante, nosso pai celeste, né? Seria Ró Urânios aqui. Será que uma pessoa pode ser perfeita como Deus é? Sérgio está dizendo que sim. Pera lá, não é isso que o texto está dizendo. E como não? Se você pegar Mateus capítulo 5, no versículo 43, diz assim, que viu? Mateus 5, versículo 43. Tá aqui, ó. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão, o teu inimigo, né? O teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O contexto fala de quê? Amor. Amor. Então, sede perfeito em amor. É neste contexto. Sede misericordiosos, compassivos, benignos. Mas, Sérgio, não tem nada a ver, Sérgio. Pega Lucas no capítulo 6, 36. Vamos lá. Lucas 6, versículo 36. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 6, 36. Está aqui o texto, ó. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Entendeu? Aqui é muito claro. Sede misericordiosos, como Deus é misericordioso. É interessante, queridos, que quando nós analisamos esse texto, nós chegamos a essa conclusão. Entendeu? Nós podemos ser perfeitos como Deus é. Em que sentido? Em amor, uma pessoa compassiva, misericordiosa. Se você pegar, por exemplo, o texto de Salmos 89, no versículo 6, presta atenção. 89 de Salmos, versículo 6. Pegue aí a sua Bíblia e anote esse texto, leia esse texto, memorize esse texto. Diz assim, ó. Pois quem no céu, ó a pergunta, pois quem nos céus é comparável ao Senhor? É uma pergunta. Pois quem no céu é comparado a Deus, ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? É uma pergunta. Quer ver a resposta? Salmos 40, no versículo 5. Olha só.
Salmos 40, versículo 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Preste atenção agora. Ninguém há que se possa igualar contigo. Entendeu? Não há ninguém que possa se igualar contigo. E aí, como o irmão pediu para falar sobre um pouquinho sobre a questão do espírito de profecia, quando Ellen White ela vai comentar sobre essa questão, ela fala que Cristo é nosso modelo perfeito. Nós não podemos igualar o modelo, mas, ou seja, conjunção adversativa, podemos imitá-lo. Entendeu? Então, de acordo com a Bíblia, ninguém pode se igualar a Deus, nem mesmo no céu. Imagina na terra, muito menos na terra. Eu coloquei o texto aqui de Filipenses, no capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz assim. Aí deixa eu pegar o texto no português também, né? Deixa eu ler o texto em grego, depois eu leio no português. Já que eu estou com o texto aqui. Vai aparecer. Hosoi un teleioi, tutu fronomen, kaiei ti heteron froneite, kai tutu hotheos rimin apocalipsei. Olha só. Quando você pega esse texto aqui no português, né? Aqui nós temos um pronome. Deixa eu pegar o texto aqui. Antes de abrir o texto, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Hossoi, nós temos um pronome correlativo, né? Pronome correlativo. Que traz a ideia de que todos, né? Todos, quantos, na verdade quantos, melhor dizendo, né? Quantos seria a ideia? Quantos, o todos aqui está implícito, aqui dentro, né? Aqui quer dizer quantos, todos quantos. Conjunção quer dizer pois. Todos quantos sois. Aí vem. Perfeitos. Olha essa palavrinha, queridos. Perfeitos. É essa mesma palavra que apareceu aqui, ó. Então Paulo vai falar, né? Todos quantos sois perfeitos. Olha só. Olha só que interessante, né? Todos, pois, que somos perfeitos. Aqui o verbo eimi está implícito, que seria esmen, né? Estim, esme, assim. Esme é a primeira pessoa do plural. Está implícito aqui dentro, né? Implícito, não está explicitamente aqui. Então, todos, pois, que somos perfeitos. Aí tem essa ideia do verbo fronel, né? Verbo fronel. Aqui vem aparecer fronomen, tudo fronomen. Aqui nós temos um presente do subjuntivo ativo, né? Primeira pessoa do plural. Tenhamos, né? Nós tenhamos isto. Pronome aqui, né? Demonstrativo. Tenhamos isto em mente, já que vem do verbo fronel. Entendeu? Tenhamos isto em mente. Aí vem, né? E se cair, conjunção. E se alguém, aí vem, pensais, né? Pensais. Heteros, que vem de heteros, quer dizer diferente ou de outro modo. Aí vem, cair, que vem traduzido como também, isto, tudo, pronome demonstrativo. Hotheos, Deus. Rimin, pronome pessoal, né? Vos, segunda pessoa do plural. Apocalipse, revelará. Futuro do indicativo ativo. Terceira pessoa do singular. Entendeu? Então Paulo vai falar, todos quantos, pois, somos perfeitos. Paulo se coloca dentro de uma categoria que ele se dizia ser perfeito. Preste bem atenção então. Vamos ver como Paulo se considerava. Perfeito. O que é uma pessoa perfeita à luz da Bíblia? Quando eu vou, por exemplo, para Romanos, no capítulo 7, aí tem aquele debate, se aqui Paulo já era um homem convertido ou não, ele está falando da sua conversão, antes da sua conversão ou depois. Mas a ideia, quando ele pega desde o versículo 15, eu não vou fazer isso aqui, questão do tempo,
Mas ele vai falar, né, que ele nem compreendia o seu próprio modo de agir. Ele queria fazer as coisas todas certinho, mas ele não conseguia. Por quê? Porque o pecado que habitava nele. Que habitava nele. Ele usa o tempo presente, né? O pecado que habita, não que habitava, mas que habita. Entendeu? Aí você vai no versículo 18. Ele vai dizer o seguinte, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita. Não habita. Não é que não habitava, o que habitou. Ele diz que habita, não habita. Presente, né? Não habita bem nenhum. Olha só. Quando você vai para o versículo 24, ele fala: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Desventurado, miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Se você pegar, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, deixa eu abrir minha Bíblia aqui, 1 Timóteo 1, versículo 15, diz assim, ó, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores, do qual eu quem? Paulo, inclusive meu xará, eu sou o principal. Paulo, que se dizia perfeito, ele diz que ele era o pior de todos os pecadores. Se você ler o versículo 12, ele fala, eu não alcancei ainda a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Para o alvo. O alvo é quem? Cristo. Hebreus 12, 2, né, vai dizer que, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus, nós temos que manter o nosso foco em Jesus. Jesus é perfeito, sem pecado, Hebreus 4,15, 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Deixa eu só adiantar aqui para a gente finalizar, por exemplo, eu pego, por exemplo, Eclesiastes 7, versículo 20, que diz o quê? Que ali diz, Salomão falando, né, que na terra não há justo nenhum, nos seus dias não havia justo. Se você pegar, por exemplo, 1 João capítulo 1, versículo 8, vai dizer que se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos estamos nos enganando. No versículo 9 fala, se confessarmos os nossos pecados, então João tinha pecado. João, o discípulo amado, aquele que escreveu o Apocalipse, entendeu? O Evangelho, as cartas, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, entendeu? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí no versículo 10 também vai falar, né? Que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Todos pecamos. Paulo, em Romanos 3, 23, 24, ele fala, né, que todo homem é pecador e carecido está da graça de Deus. Romanos 5, 12, todos pecaram. Todos. Todo ser humano. Menos Cristo, que não cometeu pecado algum. Então, você vai para a Bíblia Sagrada, você percebe que nós somos pecadores. E eu sei que muitas pessoas vão dizer, não, então você é um advogado de Satanás, você está sentado na cadeira de Satanás. Eu não estou defendendo o pecado. Tem aquela ideia, né, que diz que o pecado não se explica. Se pudéssemos explicar o pecado, deixaria de ser pecado. Entendeu? O pecado não se explica. O pecado é um mistério. Né? Como diz 2 Tessalonicenses 2,7. Enfim, queridos, se vocês gostaram deste vídeo, dê o like, nos ajude aí nessa caminhada. Estaremos aqui continuando gravando vídeos para que você conheça um pouco mais da palavra de Deus e nós vamos junto nessa caminhada, tá bom? E Deus te abençoe.